Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Põe a mão sobre o seu coração, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, estamos aqui em nome de Jesus. Que o Senhor, neste momento, meu Deus, possa estar sondando, esquadrinhando cada coração, cada vida. Meu Jesus, essas pessoas que estão aqui pertencem ao Senhor. O Senhor as comprou com teu sangue ali na cruz. Meu Jesus, que o Senhor possa estar visitando o íntimo de cada um neste momento, Senhor. Ó Pai, o Senhor conhece a necessidade, a carência de cada um, Senhor. E quem pode suprir essa necessidade é só o Senhor. É só o Senhor que pode fazer algo diferente nesta noite, Senhor. Pai, eu não posso fazer nada por elas, mas o Senhor pode. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco cada vida, Senhor, aqui diante do altar do Senhor. E antes de tudo, Senhor, eu quero repreender toda a obra das trevas, todo o levante do maligno que caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, o comichão nos ouvidos, a escama nos olhos que cai agora em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os olhos do entendimento de cada um que está aqui. Ô Pai, aquele demônio que vem para tirar a atenção, para roubar, meu Deus, do teu servo, da tua serva, ele está repreendido agora em nome de Jesus. Meu Jesus, eu sei que o Senhor se faz presente aqui, que eu não estou sozinho. Por isso, meu Jesus, vai sondando, vai trabalhando, vai libertando cada vida, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Irmãos, eu estava em casa e eu estava orando ao Senhor. Falei, Senhor, o Senhor vai ter que ir comigo. Que se for para mim sozinho, eu não vou não. O Senhor vai subir naquele púlpito comigo e a obra que vai fazer o Senhor, não sou eu. Então, irmãos, eu sou do tipo, eu não preparo nada para pregar, não. Eu falo aquilo que Jesus me dá. E o que Jesus me deu para falar hoje foi quinta-feira passada. Eu estava ali debaixo da escada, eu só fico ali no meu cantinho ali, quando Jesus falou que eu trouxesse essa palavra. Nós vamos meditar nela hoje em nome de Jesus. Amém? Uma coisa eu quero deixar bem claro para os irmãos é o seguinte: culto de libertação. Culto de libertação, irmãos, tem o culto nas quintas-feiras, na quarta-feira. Mas libertação, você tem que querer se libertar. Se você não quiser, não acontece. Então você tem que querer ser livre daquilo que está te perturbando. E às vezes tem pessoas que precisam ser libertas e nem sabem que precisam ser libertas. Mas se você prestar atenção na palavra, naquilo que Deus tem para você, você vai sair daqui liberto. Então você tem que entender isso. Então libertação não vai fazendo culto e vai sendo liberto. Você tem que querer. Jesus disse assim, na sua palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você tem que querer isso para a sua vida. Amém? Jesus, ele não obriga ninguém a servir a ele. Se você quer servir ou não, ele não te obriga. Ele convida você, se você quiser. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Amém? E uma coisa nós vamos falar hoje, irmãos. O porquê ser liberto. Por que o homem tem que ser liberto de algumas coisas? Por que a mulher tem que ser liberta? Como que aconteceu isso? Às vezes nós nem prestamos atenção. Vou ler um pequeno trecho da palavra aqui, só para vocês entenderem. Aqui, irmãos, no livro de Gênesis, quando tudo começou, lá em Gênesis capítulo 3, às vezes as pessoas falam lutar contra o inimigo, mas você tem que saber com quem que você luta, contra quem é a sua luta. Gênesis capítulo 3 fala assim: ora, a serpente era mais astuta que todas
alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse assim a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore no jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então, irmãos, preste atenção. O diabo, ele é um bicho inteligente. Ele é um ser inteligente. E ele não tem pressa. Ele não tem pressa de minar a vida de uma pessoa. E qual que é o diabo, ele é tão inteligente, que, não sei se vocês já pararam para pensar, quando ele caiu com ele, qual foi a quantidade de anjos que caiu com ele? A terça parte dos anjos. Então, para vocês entenderem uma coisa, ele é inteligente. Os anjos não simplesmente não escolheram ficar com ele, não. Ele foi seduzindo pouco a pouco, ele foi seduzindo. Ele foi trabalhando na mente deles. Ele foi trabalhando, maquinando, até conseguir uma boa quantidade. Porque os anjos, irmãos, eles sabiam quem era Deus. Eles não caíram por cair, não. Só que nós temos que entender, e se você observar, não sei se você medita, eu medito muito nisso aí, que o inimigo, ele trabalha, ele é astuto. O que a Bíblia diz aqui? Que Satanás, ele é astuto, como uma serpente. Então, ele é um ser inteligente. E ele trabalha incansavelmente para seduzir uma pessoa. E aonde que ele trabalha? Na sua fraqueza. Ele sabe qual que é a sua fraqueza. Às vezes, irmãos, tem pessoas aí que acham que está firme. Eu estou firme. De repente, você vê a pessoa cai do nada. Por quê? O inimigo derruba a pessoa justamente onde ele é fraco. Então, ali no jardim do Éden, Satanás, vendo a perfeição que Deus tinha feito, que era uma obra especial que Deus tinha feito, que era o homem e a mulher, porque você é especial, querendo ou não, você é especial. Você tem algo especial em você, talvez você não valorize isso aí. Porque Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então em você está aí o Espírito aí de Deus. Então tem alguma coisa especial em você. E o inimigo vendo isso, eu vou planejar. Ele planejou até conseguir. Isso não foi da noite para o dia. Na Bíblia fala em poucas palavras, mas poderia ter passado anos e anos, e ele maquinando aquilo ali. Ele trabalhando para derrubar. Ele trabalhando para enganar. Interessante, irmãos, eu observo que o maligno, ele não foi direto no homem. Ele sabia que no homem ele não ia conseguir nada. Também não estou menosprezando a mulher, não. Vou explicar o porquê. O homem veio de onde o homem veio? Ele veio de Deus, direto de Deus. Deus soprou nele. E depois a mulher veio de onde? Quer dizer que ela já veio mais fraca, mais sensível. Então o inimigo foi na mulher, para seduzir ela. E a mulher, por sua vez, falou, e o homem simplesmente ouviu e caiu os dois. Então o plano do inimigo, irmãos, é minucioso. Ele trabalha com tempo. Ele vai procurar com tempo onde é a sua fraqueza. E o inimigo, quando ele trabalha, ele tem êxito, ele simplesmente sai de cena. E aonde que ele vai? A Bíblia chama ele de acusador. Ele vai lá diante de Deus te acusar. Você viu? Você viu? Aconteceu isso e isso, ele caiu. A sua obra-prima caiu por terra. E, irmãos, depois disso aí, nós vemos o primeiro julgamento que houve na face da terra. Eu estava meditando isso aí. Interessante que depois que o homem caiu, Deus chamou o homem, aquela cena toda ali, e depois teve o julgamento do homem, teve o julgamento da mulher, teve o julgamento da serpente. Irmãos, e o inimigo não para por aí nele, continua trabalhando.
Ele trabalha dentro da igreja. Ele vem para a igreja junto com você. E ele maquina maneiras para pegar você e tirar você do caminho do Senhor. Porque ele sabe que o caminho que você está é perfeito. O caminho que você está caminhando é perfeito. Então, por isso a palavra de Deus nos ensina que nós temos que vigiar a todo tempo. Vigiar contra quem? Contra as astutas ciladas do maligno. Então, Deus julgou o homem, julgou a mulher, e o homem passou então a morrer. Aí entrou a morte na vida do homem, entrou o sacrifício, entrou a dificuldade, entrou tudo que coisa ruim entrou. Por quê? O homem escolheu o lado mal para caminhar. E o inimigo não se dá, irmãos, ele não se contenta, ele quer sempre trabalhar para derrubar pessoas, tirar pessoas do caminho. Mas isso não pega Deus de surpresa, não foi uma surpresa para Deus, porque Deus ele conhece tudo, e Ele preparou tudo. E naquele mesmo julgamento que Ele disse ali, e a ti serpente, a semente da mulher pisarás a tua cabeça. Deus já tinha preparado tudo. A semente da mulher, o próprio Jesus, que nasceu de uma mulher que pisou na cabeça da serpente. Então, e depois nós vemos no decorrer da história, sempre Deus querendo aproximar do homem. Deus envia mensageiros, Deus envia profetas, mas até chegar à vinda de Jesus. E depois eu estava pensando no outro julgamento que aconteceu, aonde Satanás, ele foi condenado. Foi ali no Calvário. Quando Jesus, ele pagou o preço, ele veio na forma de homem. Olha, Senhor, o limite que Deus chega. Olha onde Deus chega por causa de mim e de você. Não tinha maneira nenhuma, não tinha como salvar o homem aqui na humanidade. A Bíblia diz que Deus olhou e não viu um justo sequer. O que ele teve que fazer? Tirar o filho dele, mandar o filho dele aqui. Nascer de uma mulher, se fazer carne, para sentir o que o homem sentia, para ele morrer por mim e por você. Irmãos, se vocês param para meditar, não sei se vocês já pararam para isso aí, às vezes eu fico andando na rua, você meditando nessas coisas assim, que Deus faz, é tremendo demais o que Deus faz. O filho dele, irmãos, Deus estava ali com ele, vestido de glória, Deus tirou tudo dele, e mandou ele vir como homem, para morrer por mim e por você, para passar, irmãos, a humilhação que ele passou, para ser aprovado como ele passou, para morrer por nós, para haver salvação. Aí eu entendo ali na cruz do Calvário, quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparastes? Naquela hora ali, irmãos, Deus não pôde estar com Jesus, ele teve que se afastar dele, para ele vencer, porque o homem, ele foi tentado e caiu. Jesus foi tentado de todas as maneiras, mas não deu lugar ao pecado. Só que ele não estava como Deus, ele estava como homem. Às vezes nós temos que entender que Jesus, ele estava sentindo a mesma coisa. Ele tinha desejo, ele tinha fome, ele sentia dor. Ele se alegrava, ele entristecia, ele tinha tudo que nós temos, que nós sentimos aqui. Jesus estava como eu e como você. Só tinha uma diferença, não existia pecado nele. Da mesma forma que não existia pecado em Adão quando ele foi tentado, Jesus também estava da mesma forma. Porém, Adão e a sua mulher deu lugar ao pecado, Jesus não. E interessante, irmãos, que quando nós paramos para pensar, o diabo tinha mais poder ali. O poder que o diabo tinha, que ele pegava o próprio Jesus e transportava ele de um lado para o outro. Vocês já imaginaram, se o diabo transportou, a Bíblia diz que o diabo colocou Jesus lá no pináculo do templo. Depois levou ele lá para um alto monte. E ele tentando fazer Jesus cair. Mas Jesus, irmãos, somente pela palavra ele combatia o maligno. E naquela hora ele não estava usando o poder dele não. Não tinha poder nele.
Tem muitos pastores que falam, Jesus ele era Deus, ele não deixou esses meses, ele veio como homem. Portanto, a Bíblia diz que até que ele fosse glorificado, ele expulsava os demônios, curava as pessoas pelo dedo de Deus. Então ele estava como eu, como você. Eu não sei se vocês já passaram certas dificuldades, mas eu já passei coisas que eu pensava, Senhor, eu não aguento isso. Mas Jesus aguentava por mim e por você. Sem ter culpa alguma, ele se fez culpa. Sem ter pecado, ele se fez pecado. E ali, irmãos, na cruz, ele passou por aquilo ali. E houve ali um julgamento. Quando Jesus entregou e pagou o preço, ali, a condenação de Satanás. Então, houve outro julgamento ali na cruz do Calvário. Onde Jesus saiu vencedor. Onde Jesus saiu glorificado. E Satanás saiu derrotado. Então, o que Jesus fala? Eu venci o mundo. Eu venci o pecado. Eu venci a carne. Eu venci o diabo. Ele não venceu como Deus, não, ele venceu como homem. Portanto, Deus que o ressuscitou depois. É muito interessante isso aí. Por que eu estou falando isso aí? Para vocês entenderem, irmãos, como que o maligno trabalha nos dias de hoje. E como você deve agir. Porque o inimigo, irmãos, ele vai muito além da nossa imaginação. Irmãos, outro dia eu falava com Deus, Senhor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar nada. Eu sirvo para quê? Para que eu sirvo? Eu não sirvo para nada, não. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que o diabo corre de mim, ele corre. Porque ele sabe que Jesus está comigo. Irmãos, e eu não estava valorizando muito eu não. Mas faltando mais ou menos uns 30 dias, eu recebi uma proposta. Proposta boa, não foi proposta ruim não, viu? Tem muita gente que aceitaria. Tem muito pastor que aceitaria, mas eu não aceitei não. Eu recebi uma oferta para mim entrar numa entidade aí, numa certa irmandade. O cara, eu não sei como é que eles ficam conhecendo a gente, porque eles conhecem da vida da gente todinho. Conhece tudo da gente. Foi falando, escrevendo tudo que eu era, quem eu era. Senhora, nós só queremos que você venha fazer parte da nossa irmandade. E você vai erradicar-se da pobreza. Falei, esse cara está enganado, eu não devo nada a ninguém. Eu não devo nada para ninguém. Você vai dizer adeus à pobreza e você vai estar unido aos homens mais ricos da face da terra. Todo lugar que você for, vai ter alguém para te ajudar. Eu falei, vamos dar corda para esse sujeito aí. Eu fui dando corda. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Não, você não tem que fazer nada. Você simplesmente tem que dizer sim. Aceitar a proposta. Eu fui perguntando. Aí veio a oferta. Não, de início nós vamos te dar $1 milhão para você começar a sua vida. Falei, não é que eu sou tão importante, $1 milhão? Dá bastante dinheiro, dá para me começar mesmo. Aí eu fui, irmãos, fui dando corda. Depois eu falei assim, mas qual que é a finalidade de vocês, da irmandade de vocês? Aí foi a palavra final. Não, nós só queremos que o nosso líder, ele vai governar o mundo. E ele vai trazer paz ao mundo. E nós queremos que você esteja conosco. Nós temos pastores conosco, temos padres, temos gente de todas as camadas sociais, nós temos. Eu falei, estou fora. Eu já escolhi Jesus. Irmãos, para quem gosta, para quem é apegado em dinheiro, para quem gosta de dinheiro, isso é uma oferta boa. Eu falei, não, mas se para mim, o que eu tenho dá para me viver até os meus últimos dias. Eu não preciso disso não. Mas, então, eu até fiz as contas, irmãos, quanto que dava em real. Falei, deixa eu ver um negócio aqui. $1 milhão, não vai dar quase mais de 5 milhões. Oferta boa. E eles falavam assim comigo, isso é só o começo. É só o começo da ajuda que nós vamos te dar. Vai vir muito mais por aí. Porque nós conhecemos a sua capacidade de liderar. Falei, eu? Estou fora. Olha onde o diabo chega, irmãos.
E foi justo os dias que eu estava assim, se sentindo a menor pessoa. Eu falei, gente, estou aqui, o que eu posso, eu não tenho utilidade nenhuma nessa terra. Aí vem essa oferta. E, irmãos, eu rejeitei essa oferta. Aí começou as perseguições na minha vida. Do nada, irmãos, do nada. No outro dia apareceu um cara querendo me matar. Eu falei, ué, eu não fiz nada, foi meu cachorro que fez. O meu cachorro bateu no cachorro dele, o cara queria me matar. Eu falei, mas isso não é motivo para matar ninguém não, mas eu vou te matar. Vai. Só olhei e deixei na mão de Deus. O cara do nada esqueceu também de me matar também. E assim, irmãos, começou as perseguições só porque eu rejeitei a oferta do maligno. Então, são coisas que o inimigo trabalha para contaminar a pessoa, para minar a mente da pessoa. E tem pessoas que se vendem por muito menos que isso. Isso aí é muito. Isso é uma oferta muito grande. Tem pessoas que não fala a escritura, não fala duas vezes. Tem pastor que não fala a escritura, não fala duas vezes. Mas tem pessoas que trocam Jesus por coisas muito menores do que isso. E é isso que eu quero falar com você. Adão e Eva trocaram Jesus, trocaram o Senhor, desobedeceram o Senhor, tiveram um preço. Porque quando Eva, ela entendeu, quando a serpente falou com ela que ela ia ser como Deus, então entrou a cobiça, entrou o desejo no coração dela. E tem pessoas que se vendem para o inimigo ou para o mundo, dá na mesma, por muito menos do que isso. Às vezes, ele se esconde atrás de coisas muito menor e deixa de caminhar com o Senhor. Às vezes ele está até dentro da igreja, caminhando aí, conosco aí, com você, mas a mente dele está em outro lugar. O coração dele já não está mais no Senhor. Irmãos, eu sei porque eu já caí assim também. Eu já caí. Mas ainda bem que Jesus teve misericórdia de mim. E o sair, irmãos, das mãos do maligno não é fácil não. Depois que você cai, você se torna escravo dele. É por isso que tem que haver aí culto de libertação. A gente vê assim mais culto de libertação. Eu já fui em culto de libertação. Eu lembro que eu fui inaugurar uma igreja uma vez, na cidade de Martim Campos, que todo mundo que foi na igreja caiu endemoniado. Ficou ninguém em pé. Todo mundo. Está todo mundo precisando de libertação. E tem uma coisa, eu ainda estava sozinho lá, não tinha nenhum obreiro comigo. Todo mundo que foi na igreja caiu endemoniado. Vocês já viram expulsar demônio por atacado? Eu expulsei esse dia, demônio por atacado. Sai em nome de Jesus, saiu tudo também, uma vez só. De uma vez só teve que sair os demônios tudo, porque eu não tinha condição de pôr a mão na cabeça de cada um, que caía um aqui, caía outro ali, e foi caindo tudo. E meu irmão, que era ímpio, que foi me levar, ele era policial nessa época, ele ficou lá na porta assim, mas o que você fez? Eu falei, eu não fiz nada não, mas você levantou a mão, caiu todo mundo. Então, irmãos, o inimigo ele vem para fazer isso, deturpar a mente da pessoa, tirar ele da presença de Deus. Aparentemente ele te oferece uma coisa boa, mas aqui não tem nada de bom, porque bom mesmo é só a presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, ela enriquece, ela te dá prazer de viver. Irmãos, as pessoas falam assim comigo, até meus filhos falam, pai, o senhor não desliga não? O senhor está ligado no 220, não pode um negócio desse, o senhor não para. Eu falei, moço, eu tenho um motivo a mais para levantar cedo, eu tenho um motivo a mais para correr como eu corro. Qual que é? É o Senhor que me dá a vida para isso. Então, meu irmão, como que está a sua vida diante de Deus? A troco de que você tem trocado o Senhor? Você tem trocado a presença de Deus? Tem pessoas que trocam por nada. Irmãos, eu poderia ter aceito essa oferta. Foi o que o rapaz falou, olha, nós temos pastor, você não é proibido de cultuar o seu Deus, não. Só que ele pôs Deus lá com letra minúscula. Falei, não é esse Deus aí que eu cultuo um Deus de letra maiúscula. Aqui nós temos muitos pastores renomados conosco.
e você vai ser mais um deles. Eu falei, estou fora. Eu não posso aceitar isso aí. Irmãos, a vontade que dava de aceitar, dava. Para quem trabalha sol a sol, igual eu trabalho em cima de telhado aí, nesse calorzão aí, igual que está aí, tem dia que se eu quebrar um ovo e jogar em cima da telha, ele frita em questão de minuto. Mas eu pensei, não, a minha salvação vale mais do que isso. A minha alma, irmãos, ela vale mais do que isso. Porque, irmãos, de onde Jesus me tirou, de onde Ele te tirou, é muito pior de onde você estava. De onde Jesus tirou você, às vezes você não valoriza porque já passou, o tempo passou, mas Ele tirou de você de um lugar que era muito pior de onde você está hoje. Hoje, se você olhar para trás, você fala, nossa, como Jesus já mudou minha vida. Embora você nem testemunhe isso, né? Só um minuto, irmãos. Você nem testemunha o que Jesus faz na sua vida, porque você é importante para o Senhor. O Senhor, Ele cuida de você. Às vezes você não valoriza isso. Às vezes no seu caminhar, se você perceber que você é importante, um dia eu vi a importância que eu tinha para Jesus, mesmo não sabendo fazer nada. Eu estava fazendo uma estrutura metálica, eu e meu filho, na casa de um irmão. Aí eu de costa, carregando a estrutura assim, e meu filho olhando para mim, a gente levando assim. Quando eu escutei aquela explosão, a estrutura metálica encostou na rede elétrica. Foi um fogaréu. Eu falei com meu filho, será que nós já morreu? Por quê, pai? Um negócio desse tem que ter morrido, cara. Nem choque eu tomei. Você tomou choque? Não. Irmãos, o meu irmão, aconteceu isso com ele, ele ficou grudado lá, que aonde a peça grudou assim, tem que fazer enxerto. E eu nem choque eu tomei. Falei, eu já vi que eu sou alguém para Jesus cuidar de mim desse jeito. Isso, irmãos, o Tim, aquele irmão Tim aqui, ele estava passando, ele viu. Que isso? Não aconteceu nada. Não, nem choque nós tomou. É para ter morrido os dois. Então a gente vê o cuidado que Deus tem com a vida da gente. Isso são coisas, irmãos, que você, no seu dia a dia, você tem que estar testemunhando. Às vezes acontecem coisas e você nem fala o que Deus faz na sua vida. Irmãos, às vezes eu venho e fico olhando ali no meu cantinho debaixo da escada, a coisa mais difícil é sair um glória a Deus na igreja. As pessoas já não têm mais prazer em glorificar a Deus. Eu me lembro de uma vez que eu estava sentado nesse banco aqui, no terceiro banco, e eu comecei a sentir a presença de Deus, e fui falando em língua estranha, e fui falando, e só foi esvaziando em volta de mim, assim, todo mundo de perto de mim. O cara deve estar doido. O cara deve estar doido. Irmão, foi verdade mesmo. Não ficou em volta de mim, não ficou ninguém. E olha que eu não sapateei não, hein? Eu só falei língua estranha. Eu não dei pulo, não rodopiei, não fiz nada. Porque tem certas coisas que você tem que saber se controlar também. Mas as pessoas que estavam perto de mim, não ficaram perto de mim. Não é porque eu sou melhor, não. É eles que não estão acostumados com a presença de Deus. Então, irmãos, a presença de Deus, ela faz diferença na sua vida. E é isso, irmãos, que causa ódio no diabo. A presença de Deus na sua vida. Ele quer tirar isso de você. Custe o que custar, Ele quer tirar isso de você. Então, meu irmão, não troca Jesus por qualquer coisa, não. Jesus diz assim, vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e nomeeis para que vade e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo o que vocês quiserem. Irmãos, você foi escolhido de Jesus. Você não escolheu Jesus, não. Foi Jesus que te escolheu. E Ele te nomeou para isso. Para você ir dar fruto. Então, não se sinta menosprezado, não. Você é alguém especial para o Senhor. Às vezes, pessoas podem tentar, porque o diabo ele não vai aparecer para você, não. Porque eu já pedi, eu já chamei ele, irmãos. Me lembro uma vez que eu estava passando uma luta, daquelas travadas mesmo, eu estava bem com raiva do capeta mesmo, eu estava no monte, era mais ou menos meia-noite, 1h da manhã, sozinho, e chovia, a enxurrada corria, eu falei, capeta, cadê você? Aparece para mim hoje que eu quero te ver. Eu chamava o bicho mesmo, o caça curta mesmo, o bicho não aparecia para mim, ele não vai aparecer para você não, irmãos. Eu falei, eu estou sozinho aqui,
vem aqui, aparece para mim, que eu quero ver se você é capeta mesmo. Irmãos, eu falo, não estou mentindo não, eu não posso fazer de mentir, mas eu falei desse jeito. De tão tribulado que eu estava, tão com raiva que eu estava do capeta, que eu falei, aparece para mim. Ainda bem que ele não apareceu. Porque Jesus sabe as limitações da gente. Irmãos, uma coisa eu tenho certeza, Jesus estava comigo aquele dia, porque me deu uma vontade de pegar o diabo e esganar ele, mas não adiantava, irmãos. Deu mesmo, eu estava travado, luta travada mesmo. Era calúnia em cima de mim, perseguição, e o monte, não é esses montezinhos, não, eu estava num monte bem longe, infestado de cobra, de bicho, e eu lá sozinho. E as pessoas falavam, mas você vai sozinho? Eu falei, eu vou sozinho, que hoje eu quero topar com aquele bicho, é hoje. E chuva, irmãos, que Deus dava, mas ele não apareceu, não. Sabe por quê, irmãos? Ele sabe aonde ele mexe. Então ele não vai aparecer para você, ele vai levantar pessoas na sua vida para derrubar você. Às vezes ele levanta a sua esposa para te derrubar. Ele usa a esposa. Esposa, ele usa o marido, só que você tem que estar percebendo isso aí. Namorado, ou amigo, ele usa as pessoas do seu lado para tentar te derrubar. Quem é casado aí? Você acha que o diabo usaria sua esposa? Adão não era casado? Ele usou quem? Ele usa. Esposa, o marido usa. O diabo usa o marido também. Só ele dá lugar. Então vigie. Você só tem que ser sábio. Não vai falar, você está endemoniado da mulher. Fala isso não. Vai com jeito. Seja sábio. Senão você perde até a mulher. Aí pronto, lascou tudo. Então seja sábio, seja inteligente. Perceba quando é o inimigo que está falando. Irmãos, o diabo usa quem der lugar. Ele usa pastor, ele usa obreiro, usa quem der lugar ele vai usar. Ele usa namorado, usa qualquer um que der lugar. Aquele que estiver do seu lado, ele vai, para tentar te derrubar, ele vai te derrubar. Irmãos, o diabo já tentou usar meu filho, já tentou usar minha mãe, um punhado de gente já tentou para me derrubar, mas não vai derrubar. Assim como ele pode usar eu também, só eu dar lugar. Mas a Bíblia diz, olha, não deis lugar ao diabo. É só você não dar lugar para ele. Porque ele está procurando é quem dá lugar. E é isso que ele quer. E se ele achar lugar, ele vai vir e vai fazer um estrago só na sua vida. Usa seu patrão. Usa quem tiver à sua volta, que tiver poder sobre você, que tiver influência sobre você. Então fica atento. Não fique desapercebido não. Irmãos, eu era uma pessoa que eu tinha tanto medo do escuro, que eu tive que vencer esse medo aí. Eu ia para o monte sozinho para me vencer o medo. Eu me lembro de um dia que eu estava meio no 3x7, eu levantei mais ou menos, era umas quase meia-noite, eu lá ia para o monte, quando uma luz atrás de mim, eu falei, que diacho desse trem? Os caras estão três bandidos atrás de mim, eu vou quebrando no pau agora, quer ver? Eu voltei, era o irmão Rodrigo, já lá ia sortar nela mão. O Rodrigo com a luz na frente, por que você não falou, cara? Você, rapaz, qual que você toma a mão? Eu estava esperando que eu sortar nela mão, falei, vamos ver se esse bandido é bandido mesmo. E quando eu vi, era o irmão Rodrigo. Falei, Jesus amado, hoje eu estou que estou. Então, irmãos, tem coisas, tem dia que você não aguenta nem você. O inimigo, ele vem para perturbar mesmo, fala, hoje eu estou daquele jeito. Então, irmãos, vigie, não dá lugar para o maligno, não. O maligno, ele conhece o que Deus tem para te dar. Ele sabe aquilo que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz assim, irmãos, que aquilo que os olhos não viram, o coração não sentiu, é o que está preparado para mim e para você. Nunca se passou pela mente humana, nem sonhou o homem, para saber o que está preparado, irmãos, para mim e para você. Mas para isso, irmão, nós temos que permanecer firme até o fim. Ficar firme até o fim. Então, entenda uma coisa, não dê alimento para o capeta, não. O que o diabo alimenta? O diabo, ele alimenta do meu pecado e do seu pecado. Da sua desobediência.
É isso que alimenta o diabo. E quando nós pecamos, irmão, nós tornamos escravo dele. Tem pessoas que a gente fala, está errado isso. Ah, mas eu não consigo ficar sem fazer isso. Eu não consigo ficar sem. Eu não consigo me libertar, porque se tornou escravo daquilo ali. Tem pessoas, irmãos, que é escravo do celular, por exemplo. Tem irmão que fala que você vai ficar sem o celular, ele gosta tanto do celular que ele vem para a igreja com o celular. Até parece que Jesus vai fazer uma chamada de vídeo para ele. De tão importante que é o celular na vida dele. E isso tem acabado, irmãos. Às vezes eu olho, as pessoas saem daqui, ó, eles vão ali fora ali. Fala, Jesus está falando com o cara ali, ó. Mensagem pelo WhatsApp. Jesus não vai mandar, irmãos. Não vai mandar. Isso tem minado. Irmãos, eu passo na rua, tem hora que eu dou risada. Aquelas velhinhas estão custando de chegar, está lá no celular assim, ó. Falei, lá, pegou até as velhinhas. Até as velhinhas, o diabo já pegou. Escravizou a pessoa de tal maneira. Porque a vida dele está ali naquele celular. Eu lembro de uma vez que eu estava na Bélgica. Aí nós fomos com um certo homem lá. Quando ele lembrou, estou sem meu celular. Cara, eu tenho que voltar para trás. Nós já estávamos umas 3 horas de prazo. Falei, não, minha mulher não pode pegar meu celular. Eu falei, lascou. E o cara voltou 3 horas de viagem assim, por causa do tal do celular. Porque a vida dele estava ali. As coisas erradas estavam ali no celular. Às vezes, irmãos, tem crente, não vou falar cristão não, né? Ele vai passando o celular, tem tanta pudriqueira no celular. E às vezes ele toca na igreja, faz parte do louvor, é obreiro na igreja, é pregador da igreja e tem uma vida promíscua. Mas Jesus está vendo tudo. E, irmãos, só que depois que ele cai, irmãos, ele fica preso do maligno, ele não consegue se soltar, ele não consegue se libertar. Uma certa feita, eu era pastor numa igreja, e tinha um irmão do louvor lá, que eu falei com o seu moço, você está usando droga, né? Eu estou. Ele se envergonhou todinho, vermelhou, falou, eu não vou te tirar do louvor não, vou te dar a oportunidade para você ser liberto disso aí. O que foi a causa para ele ser liberto? Foi só ele confessar o pecado dele, Jesus libertou ele. Então, você só precisa confessar o seu pecado, se render na presença de Deus, que Jesus, com todo prazer, irmãos, Ele vai libertar a sua vida. Ele vai libertar você. Eu também já passei por dificuldades, falei, Senhor, eu tenho que tomar uma posição diante de Deus. Irmãos, ser liberto de alguma coisa que está afligindo você, eu não sei por que você veio aqui, e eu queria pregar uma palavra de prosperidade, uma coisa mais gostosa, mas o Senhor insistiu que eu tenho que falar nisso aí, então eu tenho que falar nisso aí. Pecado, irmãos. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Você pode estar escondido da sua esposa, do seu marido, do pastor, mas dos olhos de Deus você não esconde. Não tem jeito. E, irmãos, e Deus, Ele ama tanto você, que a cada dia está te dando a oportunidade de você se render. Vai chegar o momento que essas oportunidades vão acabar. Eu me lembro que a oportunidade que Jesus me deu, eu não vou contar isso aqui hoje não, mas um dia que Ele me levou lá no inferno, e eu vivo. Aonde que eu fui parar, irmãos? Estou lascado nesse meio desse fogo aqui. Irmãos, Jesus ele andava comigo assim, só que eu não via Jesus, ele ficava atrás de mim, e eu passando no meio do fogo assim, eu falava, como é que eu vou sair desse lugar aqui? E ele falava comigo, olha, tinha 7 anos que eu estava desviado, você era assim, eu te usava assim, 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 hoje você está dessa maneira, e é para este lugar que você vai vir, se você não mudar de vida. Irmãos, eu tentava sair de lá, você acha que tinha jeito? Não tinha jeito de sair. E queimava. E tinha gente demais lá. E ele falou assim comigo, ó, você só não vai ficar aqui hoje, porque escuta quem está orando por você. E eu escutava, irmãos, o meu pai e minha mãe orando por mim. De lá eu escutava. Às vezes, para falar, não, você sonhou isso. Não, irmão, sonhou. Eu estava andando, assim, ó, vivo. Eu estava no meio da rua, e Jesus me levou lá no inferno. O trem estava tão quente, qual que eu vou? A hora que eu
voltei ao normal, o negócio ainda estava queimando meu braço. Falei, nossa, o trem é quente mesmo. Irmãos, e não tem lugar de sair de lá. Aí o Senhor falou assim, eu vou te dar mais uma oportunidade por causa da oração do teu pai e da tua mãe. Porque, irmãos, eu fazia absurdo mesmo. Eu fazia absurdo. Irmãos, a menor coisa que eu fiz a polícia correr atrás de mim. A menor coisa que eu fiz. A menor que eu fiz, eu passei numa blitz, cheio de policial. Metralhador, escopeta, e eu fui policial. Falei, é hoje. Vou fazer eles correr atrás de mim. Irmãos, eles correram atrás de mim uns 10 quilômetros, dando tiro em mim. Eu ria. Ah, é hoje. Hoje, isso é que é adrenalina. Eu, naquela época, a moto potente, uma CB 450, era a moto do ano. Eu a 180 por hora, irmãos. Olha o que Jesus faz. Me segurou nessa hora. Eles deram um tiro no pneu da frente, furou o pneu. E eu não caí. Lá no meio do asfalto, eu ainda troquei porrada com os policiais, até eu consegui tirar o capacete para eles me conhecerem. Ah, é você? Aí virou, foi piada. Mas depois eu falei, gente, olha de onde que Jesus me livrou. A 180 por hora, um pneu furado. E eu, irmãos, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou voltar para Jesus. Só que eu não conseguia, sozinho não conseguia. Até numa noite que eu cheguei bêbado em casa, falei assim, em nome de Jesus, Satanás, você vai sair da minha vida hoje. Até que aquele dia o diabo me deixou, porque eu expulsei da minha vida, em nome de Jesus. Eu estava tonto, mas saiu. A oração fez efeito, não sei como não. E depois eu continuei minha vida normal, não fui para a igreja. Me lembro que os meus amigos, tudo se afastaram de mim. Eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? Aí o Senhor me lembrou, você lembra que você fez um concerto comigo? Aí, irmãos, eu estava tão miserável que eu vim de Bondes Parque de carona na funerária. Eu não tinha dinheiro nem para pagar a passagem. Perdi tudo que eu tinha. E Jesus me honrou nisso aí. Então, Jesus, Ele quer tirar você de onde você está. Que eu sei que tem pessoas aqui que estão presas, são escravas do maligno. Eu sei que tem pessoas que estão presas em alguma coisa e você não consegue se libertar. Mas Jesus, Ele quer livrar você. Ele quer tirar você. Irmãos, eu era tão endemoniado, que um dia o delegado mandou 2 detetives lá em casa. Pelo amor de Deus, para de fazer bagunça. Eu parei para pensar, falei, gente, o cara tem poder para me prender, por que ele não me prende? Aí que eu fui cair, a minha mãe não dormia não, A qualquer hora esse sujeito vai chegar aqui morto. Mas Jesus teve misericórdia de mim, assim como Ele vai ter de você também. Ele vai te tirar desse laço. Irmãos, eu saí de noite assim, fala para balada, né? Na época não era balada não, nem existia isso, essa palavreado não. Não é que eu sou tão velho assim não, viu, irmãos? E eu saía, irmão, não arrumava nada não, eu falei, nem que seja um abrigo, eu tenho que arrumar hoje. Um dia era 3 horas da manhã, sábado, 3 horas da manhã, não tinha arrumado nada. Falei, não arrumar rápido, igual rodo velho, não estou rapando nada, moço. Aí eu vi 4 marmanjão batendo num só, falei, achei, é aquilo mesmo. Falei, ó, está batendo por quê? Está batendo no meu amigo aí. Cai para cá os 4. Irmãos, um deles arrancou um 38 e mirou assim do meu peito. A última palavra que você vai dar foi mascando tudo. Falei, moço, pode correr que você vai apanhar com isso aí na mão agora. Irmãos, aí que eu fui entender que era mais um livramento de Jesus. Para quê, irmãos? Para eu estar aqui hoje. Para testemunhar o que Deus já fez na minha vida. Então, meu irmão, abre os seus olhos. Você não está aqui à toa, não. Irmãos, ainda tem muita gente aqui que eu já preguei só para 4 pessoas. Eu era pastor em Cláudio e tinha só 4 ovelhas. O pastor lá tinha adulterado, era 120 ovelhas, ficou só 4. Eu fiquei lá segurando as 4 para não desviar. Ainda tem muita gente aqui. Mas tem pessoas aqui que estão aqui porque precisam de uma libertação. Eu não sei em que área.
se é sentimental, se é espiritual, se é financeira. Mas Jesus quer fazer algo na sua vida. Não dê lugar ao maligno, não. Assim como Eva deu lugar ao maligno. Assim como muitos homens na Bíblia deu lugar ao maligno. Porque, irmãos, se fala a palavra de Deus, é palavra de Deus, não é? Não fala que é a palavra de Deus? Sabe por que é a palavra de Deus? Porque ela fala a verdade, que ela conta quem fez e quem não fez. Se fosse só a palavra de Deus, não podia falar que Davi tinha adulterado, prostituído, fez isso, aquilo, não. Porque ela fala a verdade, o que aconteceu. Ela não omite fatos. Ela não esconde nada. Ela fala a verdade. Por isso que é chamado palavra de Deus. E Deus, Ele não quer que nada fique escondido na sua vida. Ele quer que você seja uma pessoa de paz, tranquilo. Mas que você tenha luz na tua vida, que o Espírito Santo esteja na sua vida, que Ele possa te usar. Então que você venha se render a Jesus nesta noite. Irmãos, eu não gosto muito de pregar não, que eu falo, que eu venho aqui, que eu falo, é o que dá na minha... Até no encontro os irmãos falam, não, mas você é desbocado demais. Eu falo o que vem mesmo. Tem os irmãos que falam assim, mas você fala o que eu tenho que falar, eu falo. Então, meu irmão, abre o seu entendimento e deixa Jesus entrar na sua vida nessa noite. Você está escondendo atrás de quê? Adão e Eva, quando ouviu a voz do Senhor, se escondeu atrás das árvores, porque o Deus estava vindo. Se Jesus te chamar hoje, como é que vai ser? Irmãos, dá lugar ao Espírito Santo. Não deis lugar ao diabo, diz a Bíblia, mas enchei-vos do Espírito. Porque, irmãos, o diabo ele vem para destruir vidas. Ele vem para destruir. E a única pessoa, irmãos, que pode te libertar, te tirar desse laço aí, é o próprio Jesus, mais ninguém. Não tem pastor, não tem irmão, não tem esposa, nada pode te ajudar se não for Jesus. Mas para isso, isso é pessoal, irmãos, é você, é individual, é você que tem que tomar a sua decisão. Não adianta você cutucar o irmão, falar com o irmão, não, é você e pronto. Irmãos, e pecado, irmãos, você tem que dar nome ao seu pecado. Se é adultério, se é prostituição, se é lascívia, seja lá o que for, dê lugar a ele. Dê nome a ele, ou melhor, que eu quero dizer. Dê nome ao seu pecado. Porque às vezes nós enganamos a nós mesmos, porque a Bíblia diz que o nosso coração ele é tão enganoso, ele engana tanto, até ele me engana, que às vezes nós queremos fazer Deus de bobo. Ô Senhor, perdoa meus pecados. Dá nome a teu pecado. Você sabe qual que é o seu pecado. Então dá nome para ele e confessa ele diante de Deus. Deus já sabe que você pecou. Não adianta você querer esconder. Deus já sabe. Deus só quer que você confesse para te libertar. Porque a partir do momento que você confessar o seu pecado, Deus vai te libertar. É aí que está a chave, irmãos, para ser liberto. Você confessar. Você se entregar. Eu lembro que aconteceu comigo esses dias. Eu estava passando perto da pista de Cooper, perto de uma quadra de tênis, na beira da pista, estava cheio de bolinha lá. Vou levar umas duas para mim. Aí quando eu cheguei em casa, vou levar para o cachorro brincar. O Senhor falou assim, essas bolinhas aí não é sua não, vai lá e devolve elas. Parei de pensar, falei, realmente. Cheguei para o cara e falei assim, escuta, as bolinhas que caem de cá, vocês catam? Não. Mas eu peguei 3, vim cá devolver elas. Então, irmãos, se você tem o Espírito Santo, Ele vai falar com você. Quando você errar, Ele vai falar com você. Ainda bem, irmãos, que o dia que eu faço coisa errada, que eu erro por acidente, não é por prazer, eu nem não durmo de noite. Peraí, o que eu fiz? Por isso que a palavra de Deus diz assim, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Aí, irmão, chega à noite, eu não durmo, eu rolo lá. Peraí, eu tenho que levantar e confessar o pecado. Pedir perdão a Deus e fazer o conserto. E não é acumulando o pecado, não. Por que tem pessoas que de repente está na igreja, vai caminhando aquela beleza, de repente sai da igreja por nada? Porque um pecadinho hoje, um pecadinho amanhã, outro pecadinho, e vai ficando pesado, depois ele não consegue mais. Acã, lá no Velho Testamento, quando ele pecou,
Josué chamou ele e falou assim: eu te peço, dá glória a Deus. Ele não conseguiu dar glória a Deus. Por quê? Pecado. O pecado faz separação. E quem alimenta de pecado é o... Vocês têm medo de falar, não, irmãos? Quem alimenta do pecado? Hã? Vocês têm medo de falar diabo, hein, gente? Não. Irmãos, eu me lembro de uma vez falando em diabo. Irmão, eu estava desviado. Fumando, bebendo. Aí, tinha uma mulher endemoniada, vizinha minha lá. E foi uns irmãos de uma certa igreja para expulsar o demônio. E não conseguiram, não. Aí chegaram lá em casa: ó, dona Isete, falaram que é para você ir expulsar o demônio. Eu falei: lascou, moço. Eu estou desviado, não posso expulsar o demônio, não. Não. Está lá uns pastores, eles não conseguem o demônio sair de jeito nenhum. Eu falei: agora eu vou ter que honrar eu, nem que seja no tapa, esse bicho vai ter que sair. Irmãos, lá vai eu lá. Quando eu pus o pé na porta, ele já falou assim: ixi, estou indo embora, que é papo com esse cara aí não. Aí os obreiros lá que estavam conversando: por quê? Esse cara aí pertence àquele homem lá de cima lá. Opa! Aí eu me senti com razão. Falei: agora esse bicho tem que sair mesmo. Fui lá e pus a mão no cabeça do endemoniado lá, expulsei na hora e casquei fora antes que o bicho voltava de novo. Porque, irmãos, Deus, Ele te conhece. Ele sabe a sua fraqueza. Mas Ele quer te dar uma oportunidade. E isso, irmãos, depois que Deus me deu essa oportunidade, eu comecei a abrir os meus olhos. Falei: Senhor, o Senhor está me dando oportunidade e eu não estou vendo. Assim como o Senhor está te dando oportunidade nessa noite, de mudar de vida. Você pode enganar o pastor Darcy, enganar os obreiros, enganar a sua esposa, seu marido, mas você não engana Jesus, não. Jesus, irmãos, Ele pode olhar lá dentro do seu coração e dizer tudo que você tem. Tudo que você está pensando. Às vezes, irmão, nós não queremos nem parar para pensar, porque nós sabemos que nós estamos enganando a nós mesmos. Isso, irmãos, é que é preciso de libertação. Libertação não é ser curado disso ou daquilo. Irmãos, tem pessoas dentro da igreja que estão muito mais oprimidas do que pessoas que estão lá fora. Então dá um lugar para o Senhor. Dá uma oportunidade para Jesus entrar na sua vida hoje e fazer diferença. E eu tenho certeza que você vai sair daqui, se você quiser, você vai sair daqui uma nova pessoa. Um homem transformado, uma mulher transformada. Tem pessoas que têm o hábito de ficar falando palavreado, uns palavreados meio complicado, palavrão. Então Jesus quer te libertar disso aí. Você fica emprestando a sua boca para o diabo. Jesus não quer isso, não. Você sabe o que é emprestar a sua boca para o diabo? Tem gente que empresta a boca para o diabo, tem gente que empresta os olhos para o diabo. Então, para de dar lugar para o diabo e dá lugar para o Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu não vou chamar aqui na frente não, para não te constranger. Senão eu vou te constranger, vou te dar essa oportunidade. Não vou te chamar aqui na frente. Você vai fechar os seus olhos. E você sabe o que você tem que confessar para Jesus. Você tem que lembrar de uma coisa: o pecado, irmãos, o pecado é gostoso. Se fosse ruim, ninguém pecava. Pecar é bom para a carne, mas faz mal para a sua alma. Fecha os seus olhos aí, não precisa você nem abrir sua boca, não. Eu vou orar por você. E eu tenho certeza que você vai sair daqui liberto. Você pode ser crente há 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas você carrega isso aí com você e Jesus quer te libertar. Pede Jesus para sondar seu coração e te mostrar aonde está a sua falha, aonde está a sua escravidão, aonde o inimigo tem te escravizado, aonde ele tem carregado você para outros lugares que não agrada a Deus. Jesus, Ele conhece todas as coisas. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa sondar, meu Deus, cada coração aqui, inclusive o meu, Senhor. Sonda o meu coração, esquadrinha, Senhor, o meu coração. Pai,
comece a esquadrinhar o coração de cada pessoa que está aqui. Não importa, meu Deus, a posição dela, Senhor. Importa que são pessoas que o Senhor comprou com teu sangue lá na cruz do Calvário. Por isso, Pai, eu te peço, visita essa pessoa no seu íntimo agora. Visita ela, Senhor. Trabalha no coração, Senhor, porque eu sei que o Senhor ama essas pessoas. O Senhor ama essa pessoa. O Senhor morreu por ela. O pecado dela muitas vezes faz o Senhor chorar. O pecado dela muitas vezes, Senhor, faz o Senhor ficar triste. Mas eu te peço agora, Pai, sonda o coração dela. Fala com ela, Senhor. Abre o entendimento dela. Traz, meu Deus, o livramento na vida desta pessoa. Livra ela, Senhor, de partir desta vida, Senhor, sem se consertar, mas que dá-lhe uma oportunidade para ela consertar nesta noite, para ela mudar a vida dela. Oh, Pai Santo, que ela venha se render e se entregar a Ti. Meu Jesus, o Senhor que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, as palavras que muitas vezes nós maquinamos na nossa mente, que não agrada ao Senhor, os pecados que às vezes nós maquinamos lá no nosso leito, meu Deus, na nossa cama. Visita cada um, Senhor, que possa o Senhor trazer libertação. Essa pessoa que aparentemente está tudo bem, mas o coração é como um sepulcro caiado. Senhor, tem misericórdia desta vida, dá uma oportunidade para essa pessoa em nome de Jesus. Pai, e eu declaro a libertação nesta vida, que ela venha se render, que ela venha se entregar, de corpo, de alma, de espírito. Pai, no nome de Jesus, traz o livramento, traz a cura, traz o renovo, traz a libertação, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa adentrar esta vida e fazer morada neste coração, que o coração dela seja trono do Espírito Santo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, amém. Lembrando aqui, irmãos, falando em oportunidade, um dia eu estava entre a vida e a morte na cama do hospital, que até foi o irmão que me levou no carro, ele falava assim para o pastor Dalmo estava me levando, e pastor, já morreu, e eu escutando, de longe, mas estava escutando. Aí eu falei, Senhor, chegou a minha hora agora, hein? E eu não fiz nada para o Senhor, só fiz coisa errada. E, irmãos, eu estava lá no leito, lá esperando ser atendido, e eles preparando injeção para isso, para aquilo. Aí lá no meu íntimo eu falei, Senhor, se o Senhor permitiu sair daqui agora, amanhã eu vou voltar a pregar a Tua palavra. Fazer o que o Senhor tem, aquilo que o Senhor tem me chamado. Irmãos, eu acabei de falar, eu levantei, eu já bati sentado. E a moça vi com a injeção, eu falei, não preciso de injeção mais não, já estou bom, mulher. Mas o que você tem? Eu falei, não tem mais nada não. Aí depois que eu fui contar o testemunho para os meus filhos, que eles que estavam junto de mim, eu escutava a enfermeira falando assim com o meu filho, esse homem está com cocaína, ele usou cocaína. Mulher, ele não usa cocaína, ele é meu pai. O meu filho defendeu, ele é pastor. Mas, irmãos, eu estava ali entre a vida e a morte. E o Senhor me deu a oportunidade, eu levantei e falei, a partir de agora eu vou fazer o que o Senhor me fez, o chamado para fazer. E é trazer almas para o Senhor. Então, meu irmão, dá uma oportunidade para Jesus fazer isso na sua vida. Não espera o pior, não. Tem pessoas que não têm a oportunidade de se arrepender e parte dessa para outra vida. Então, meu irmão, dá a oportunidade ao Senhor, muda de vida hoje. Não espera para amanhã, não. Perca o que você tiver de perder, mas tome essa decisão de estar no Senhor todos os dias da sua vida. Amém?